Qualquer um que tenha pelo menos um pouco de interesse pelo assunto sobre civilizações perdidas, deve ter ouvido falar de Graham Hancock e seu trabalho aclamado pela crítica. Ele supõe que uma civilização há muito esquecida existiu durante a última Era do Gelo, e cuja destruição cataclísmica aconteceu há cerca de 11.000 anos atrás, e hoje é lembrada apenas na forma de mitos, como a lenda da Atlântida e talvez alguns restos arqueológicos remanescentes. As suas ideias não são novas, mas a qualidade de sua pesquisa, aliada à capacidade de colocá-las em uma narrativa fácil de entender, fez mais do que ninguém para popularizar o assunto. Que os acadêmicos tradicionais ainda insistem em rotular algumas de nossas ruínas antigas mais enigmáticas como o trabalho de pessoas da Idade do Bronze ou do Ferro, sem nem mesmo aceitar teorias alternativas, ignorando intencionalmente inúmeras características inexplicáveis que muitos desses monumentos possuem, mostra uma falta de rigor acadêmico que se limita ao incompetente. Tão habilidosos quanto os gregos, romanos ou incas, sem dúvida, quando se tratava de métodos e técnicas de construção avançadas, existem muitos aspectos estranhos nessas construções a serem ignorados. Muitos dos sítios arqueológicos pelos quais os antigos conhecidos recebem crédito demonstram um nível de habilidade e precisão tão avançado que não conseguiríamos replicar hoje. Um exemplo primordial de tal conquista é, sem dúvida, a existência de alvenaria poligonal. Simplificando, estes são blocos de pedra de formato aleatório, às vezes pesando centenas de toneladas que foram tão magistralmente construídas que se encaixam com perfeição absoluta, e sem a necessidade de argamassa. O fato de terem sobrevivido a inúmeros milênios, e serem a prova de terremotos é uma prova do domínio absoluto de seus construtores. Um exemplo são os muros de Sacsayhuamán, em Cusco, Peru. Embora acreditados à civilização Inca, alguns pesquisadores acreditam que eles são milhares de anos mais velhos. De fato, os próprios Incas não afirmam ter construído essas estruturas, mas dizem que os herdaram de uma raça muito anterior de deuses. Um detalhe muitas vezes esquecido desses monumentos é que eles foram criados com perfeição a partir de algumas das rochas mais duras conhecidas pela ciência, e também no caso de Sacsayhuamán. A andesita é uma rocha ígnea com dureza de 7/10 na escala de dureza de Mohs, tendo em mente que os incas estão apenas usando ferramentas de cobre, que é muito mais macio que a andesita. Podemos começar a entender por que alguns pesquisadores veem falhas nas contas acadêmicas convencionais. Nenhuma civilização antiga moderna ou de fato conhecida jamais demonstrou algo que se aproximasse do nível de precisão e refinamento que alguns desses monumentos enigmáticos exibem. Como a academia e a ciência convencional continuam a ignorar esses feitos surpreendentes da engenharia? Isso desafia a explicação. Existem muitos mistérios não resolvidos no mundo arqueológico. Embora ninguém saiba as respostas para essas perguntas, elas continuam a intrigar e fascinar arqueólogos ao redor do mundo. Cada um desses casos apresenta um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Quem foi responsável por esses artefatos ou criações e quais foram seus motivos? Podemos nunca saber com certeza, mas esses mistérios arqueológicos não resolvidos definitivamente valem a pena. Claro, pode-se interpretar imagens e estruturas de escritos antigos de várias maneiras diferentes, mas alguns intelectuais acreditam que já houve uma civilização muito mais avançada que entrou em colapso no final da última era glacial, cujos restos se espalharam pelo mundo. Uma coisa é certa, certos monumentos antigos mostram métodos avançados de trabalho em pedra. Alguns teóricos acreditam que não foi devido ao uso de eletricidade e ferramentas elétricas, mas uma tecnologia mais eficiente que aproveitou as forças naturais como o sol, vento, água ou som. A tecnologia não foi registrada na história. Mas se as forças naturais fossem aproveitadas, não haveria muitas evidências registradas no registro arqueológico, além do produto dessa tecnologia, que é o que vemos na forma de granitos perfeitamente perfurados, intrincados vasos de diorito e perfeitamente encaixados em paredes de pedra irregular. Você não pode simplesmente perfurar ou moldar pedra da mesma forma que faz madeira ou metal. Especialmente, pedras duras como granito ou diorito,
pois são feitas de minerais interligados extremamente duros que desgastam as ferramentas antes que qualquer progresso real possa ser feito. As antigas ferramentas de pedra e metal, que nos dizem que foram usadas, teriam muito pouco impacto em rochas ígneas duras. Então, a arqueologia certamente está perdendo algo na era moderna. São necessárias ferramentas de ponta de diamante e muito fluido de resfriamento para alcançar as proezas da alvenaria de pedra que vemos no passado distante. E mesmo agora, é um processo relativamente lento e difícil que nos leva a outra teoria de como eles conseguiram, aproveitando o poder das vibrações do diapasão. Perfuração sônica e levitação acústica são sempre aqueles tipos de sons que podem ser utilizados para ganho tecnológico e são cientificamente viáveis, usando métodos e materiais não apenas modernos, mas também antigos. Então, como funciona a perfuração sônica? Bem, em termos simples, quando vibrações sonoras de uma frequência específica são enviadas através de uma broca ou mesmo através de algo tão simples quanto um tubo de metal, ele pode vibrar de forma a agir como uma britadeira de altíssima frequência. A broca mal precisa girar, pois os impactos vibracionais e o estilhaçamento fazem o trabalho em comparação com a perfuração convencional. O método é realmente mais rápido, portanto, menos desgaste nos bits da ferramenta consome menos energia. É concebível que você possa até transformar o cabo de um grande diapasão em uma haste de corte, seja um tubo de perfuração ou uma broca. Até mesmo um tubo de cobre poderia cortar granitos usando esse método. Para transformar um diapasão em uma furadeira sônica, a frequência de ressonância da haste de corte deve corresponder à frequência do garfo que está preso a ela. Cientificamente, a maneira como funciona é que as vibrações transversais dos dentes do garfo, conhecidas como dentes, movem a parte inferior da forma de U para cima e para baixo, que envia longas vibrações eternas através da haste de corte até a frequência de ressonância da haste. Essas vibrações criam ondas estacionárias com vibração máxima no início e no final da haste e há um ponto sem vibração no meio onde uma alça pode ser anexada. Por exemplo, dentes, com 30 cm de comprimento e 3 cm de espessura, fazem uma frequência de ressonância de 1100 Hz. Uma haste de 1,5 metro de comprimento seria necessária para permitir o corte. Na mitologia egípcia, o deus Falcão Horus está associado a arpões, mas talvez a evidência mais clara de perfuração sônica esteja nos encarando há milênios. Um símbolo ou objeto comum que é visto com tanta frequência na arte egípcia antiga é o cetro. Aparece em arte de relíquias e hieróglifos associados à antiga religião egípcia. É um bastão longo e reto com uma extremidade bifurcada. A extremidade oposta às vezes é vista como uma cabeça de animal estilizada, mas talvez seja realmente um instrumento de corte. O cetro era um símbolo de poder e domínio. E embora tenha uma série de outras associações mitológicas e simbólicas, pode ser que o verdadeiro significado tenha se perdido através da história dinástica do Antigo Egito. O que se tornou um símbolo de poder talvez tenha sido literalmente um objeto de poder. Mas os historiadores e arqueólogos tradicionais atestam que as ferramentas tradicionais de pedra e metal foram usadas para criar blocos de pedra e ornamentos. E tudo isso por causa das representações da arte da pedra trabalhando em relevos de guerra da Quinta Dinastia até a 26ª Dinastia. Mas para começar, quando você analisa granitos perfurados, fica claro que esses métodos certamente não criaram os furos quando você olha para os furos que não atravessam o granito. A circunferência do furo circular tem uma ranhura mais profunda, dando a entender que foi criado com um tubo de metal e não seria possível cortar o granito simplesmente com um tubo de metal, som e trabalho manual como somos levados a crer. Nas imagens egípcias antigas, vemos o uso de ferramentas manuais simples para fazer vasos e tigelas de pedra. Mas esse método, mesmo em conjunto com a areia, não seria capaz de moer pedras como granito ou diorito com eficiência e criar as estrias ou marcas de ferramentas que vemos dentro de artefatos egípcios perfurados. Além disso, o trabalho de pedra mais incrível e mais difícil criado a partir das pedras mais duras geralmente está no Reino Antigo, anterior à Quinta Dinastia, e muitos eram na verdade pré-dinásticos. Não há dúvida de que a cantaria a partir da Quinta Dinastia poderia ter sido criada a partir de ferramentas simples de pedra, pois a rocha usada para fazer esses artefatos era geralmente mais macia, como arenito de alabastro e calcário. A
representação mais antiga de uma perfuratriz é um hieróglifo conhecido como o 24, visto pela primeira vez em um túmulo da terceira dinastia. Pode ser que o hieróglifo esteja realmente representando uma ferramenta de diapasão e não uma representação de uma broca de manivela tradicional como nos dizem. Alguns pesquisadores acreditam ter encontrado esculturas egípcias antigas de 2 diapasões presos por fios em uma estátua de Ísis e